cartas e elementos aleatórios. O próprio uso de dados no RPG é, na verdade, uma incorporação de uma mecânica utilizada em jogos de tabuleiro, para incluir um elemento de aleatoriedade. Então, a galera que jogava lá quando o D&D é criado, em 78, ele vem depois do Chainmail, que usava dados para o elemento de aleatoriedade. Então, não chega a ser uma grande inovação mecânica ou tecnológica você incorporar outros elementos de aleatoriedade no lugar dos dados que já são utilizados em outros jogos de tabuleiro, como, por exemplo, carta. Né? Alguns sistemas de RPG vão utilizar cartas como elemento de aleatoriedade no lugar dos dados. Castelo Falkenstein é um que a gente mencionou aqui no Papo de Mestre, relativamente recente até, que vai utilizar cartas para o elemento de aleatoriedade. Para quem não sabe, no Castelo Falkenstein, você, ao fazer a ficha do personagem, estabelece quais são aquelas em que ele é pica da galáxia, aquela que ele manja um pouquinho, aquela em que ele é ok, aquela que ele não manja muito e aquela que ele é um fracasso. E aí você tem uma mão de cartas que você vai utilizar para adicionar, vamos dizer assim, ao seu nível de capacidade naquele momento. Então você tem uma escolha, é como se você escolhesse o dado que você vai utilizar. Pensa como se você fosse jogar D&D e, na verdade, no começo do combate você rola vários dados. E aí você só escolhe qual dado que você vai utilizar para fazer aquele momento. Você sabe qual vai ser o resultado de acordo com os dados, com a carta que você está usando. O elemento de aleatoriedade fica na hora de comprar as cartas novas para você saber. Às vezes você deu uma mão merda, às vezes você tem uma mão boa. Então, esse é o elemento de aleatoriedade. Interessante essa mecânica. É bem legal, não? De Ele recurso substitui as limitado. rolagens. Não, você descarta a carta e compra outra. Mas então, assim, às vezes você vai gastando as cartas boas, vai ficando só as tranqueiras, na esperança de vir carta melhor. E aí chega uma hora que você fala, não tem jeito, eu vou ter que falhar em algum teste aqui. Aí você escolhe qual é o teste que você vai falhar. E aí os naipes das cartas, tem essa outra restrição, é o naipe da carta que determina se você pode utilizar. Os naipes são associados a diferentes tipos de habilidade. Então tem o naipe de pausa, que é habilidades de combate, habilidades sociais, habilidades cognitivas, não sei o quê. Então você só pode usar uma carta que seja daquele naipe. Ou eu acho que até talvez você possa utilizar de outro naipe, mas aí ela vale menos, ela tem um redutor e tal. E aí você faz essa conta. O Savage Worlds, por outro lado, utiliza cartas para iniciativa, né? Você rola dados normal, mas você usa cartas para iniciativa. Aquele Marvel Super Heroes, que nunca saiu muito do papel direito, se não me engano, usa carta. Dragonlance, quinta edição, usa cartas. Então, assim, este é um elemento. Essas cartas que eu botei na imagem não são cartas de aleatoriedade, mas são cartas que podem ser interessantes para facilitar quando você for. São acessórios, né? Que funcionam eu descobri que funcionam muito bem para acelerar o fluxo de uma boa mesa de D&D. Então, isso aí ajuda muito com o turno do mago. O personagem com o jogador tem deck com magia disponível para classe. Fica muito mais fácil ele deixar na frente as cartas de magia preparada que ele pode utilizar do que ele ter que ficar olhando o tempo inteiro na ficha, no livro, quais são as que ele procurando na internet, facilita muito. Tem um monte de deck prontinho de D&D, Pathfinder, Tormenta. Você compra lá o deckzinho do seu personagem. Tem uns que já vem prontos, bonitinhos, que nem esse aí. Tem print play, que você paga mais barato e aí você tem que imprimir e cortar na sua casa, mas ele já vem com a artezinha bonitinha. E você ajuda as RPGistas que estão fazendo isso aí de bom grado. Exatamente. Tem muita galera, muito artista bacana que trabalha com essas coisas, que faz commission e tal, e é uma forma de você ajudar a financiar esse ecossistema aí. E tem gente que usa deck para encontro aleatório. Tá? Eu pessoalmente não gosto da ideia, já falei aqui algumas vezes. Mas eu consigo ver um deck de encontro, por exemplo, por bioma, ajustado por nível, facilitando a vida ali do mestre pego de calça curta. Porque o grupo resolveu abandonar a missão e caçar confusão na floresta, como é de praxe. É de praxe, né? Eu tenho os 2 decks de monstros do livro do Monstro da quinta edição, para quando eu narro presencial. Isso facilita bastante a minha vida, justamente para quando eu preciso puxar uma porradaria. Então, quando eu planejo o encontro, eu já tiro as cartinhas, separo as cartinhas. Eu não preciso carregar aquela pilha enorme quando eu vou narrar presencial. Eu já tenho as cartas dos monstros que eu tinha pensado ali. Eu deixo as caixinhas preparadas. Se for precisar, eu só puxo o negocinho. Ele tem o stat block detalhadinho ali, perfeitinho à mão, para facilitar bastante a minha vida. É um investimentozinho. Eu lembro que eu comprei lá atrás. Eu não sei, acho que foi quando eu fui na feira de jogos e aí tinha disponível um standzinho lá mais barato. E gostei muito. Se você tiver oportunidade, eu recomendo. Botei no chat, ó.
Para você, normalmente aí, copiadora, tá? Copiadora de esquina. Você vai gastar 8 moluscos em 9 cartas grandinhas, frente e verso, papel grosso, papel de carta, né? Aquele papel para carta, vai barato. E já cortado. Tá? Se você quiser uma cartinha menorzinha, logicamente cabe mais. Você pode fazer até 12, 24 cartas por folha de papel e pagando esses 8 contos, tá? Normalmente é 4, frente e verso, com papel gramatura 300. O Bruninho tá calado? Então eu vou falar. O Bruninho é esse, quer ser sempre o último. Fale! Quer que eu falo? Eu falo, mas eu vou deixar você falar. Eu falei, Marcelo falou das cartas e eu vou falar de novo, cara. Cartas são elementos que você pode utilizar para diversos fins. E não só esses, tá? Não só esses. Você pode fazer diversos tipos de funcionalidades substituindo elementos, inclusive questão de humor, tendência, controle de tendência, você pode utilizar cartas também, onde você vai fazer marcações, posicionamento, funcionamento de magias, tá? O personagem está sob efeito de magia tal, você coloca junto da miniatura do personagem, por exemplo, junto das fichas. Você pode fazer de itens, controle de itens, você tem tantos espaços para carregar o item, então você tem que ter aquela quantidade ali, você pode fazer. E cartas são muito legais se você trabalha com ela personalizada para você. Isso daí é o orgulho. Como eu trabalho com gamificação, eu também faço jogos de tabuleiro, etc, 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 direto, eu estou elaborando algum tipo de jogo para cliente. E por mais que seja jogo para os outros, é muito legal quando você consegue esquematizar uma funcionalidade, uma mecânica ou uma dinâmica de uso de cartas que seja efetivo de acordo com a customização que você está fazendo ali. Então você fazer as cartas e colocar nelas as coisas da sua mesa, do seu grupo, personalizar se você puder, ele também participa aí dos elementos de imersão, que vai ser falado ainda, mas já é uma ajuda. Até acrescentando, até a questão das cartas, para itens principalmente, você pode até fazer uma seleção de itens que estão disponíveis para cada tipo de vendedor. Então, em vez do personagem pegar o livro de itens e tudo tem disponível em todas as cidades, não. Essa aqui tem só esses aqui. Esse aqui tem esses aqui. Você consegue até dar uma aleatoriedade para forçar o personagem, talvez, ali a explorar mais a cidade e não ficar só farmando dentro da floresta os monstros para poder ganhar XP e tudo mais. Você força ele ali, a sorte dele, né? Pra se ele. Eu quero poção de cura. Ok, vamos tentar. Na primeira, a primeira tem essa e essa. Ou manda fazer e você tem que esperar. E aí dá pra você também utilizar nisso. Querendo ou não, é uma mecânica de sorte. Você pode usar cartas, você pode usar dados, você pode usar qualquer coisa, né? Vamos dizer assim. Dando aleatoriedade, que é o objetivo principal. Neste caso, vale tudo dentro de 4 paredes. Nós fizemos um papo de mestre um tempo atrás sobre equipamentos. E lá a gente mostra vários equipamentos que as pessoas ignoram. E nós falamos sobre usos especiais para esses equipamentos. Só que as imagens que foram colocadas neles, muitas das vezes, eram cartas. Porque existem decks de equipamentos. Decks igual a gente estava falando. Então eu achei interessante e já faço um remember aí para você assistir um vídeo nosso do passado. Eu gosto muito também de deck. O deck de item mágico facilita demais, tá doido? Nossa! Sim. É bem legal.